Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sábado, hoje é 4 de dezembro do ano 2021. Eu gostaria de dar a minha humilde opinião sobre o que está acontecendo lá na ONU, né? A gente tem visto muitos vídeos aí na internet, né? Uns estão dizendo que é a imagem da besta do Apocalipse, outros estão dizendo que não é. Primeiro nós temos que entender que o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, ele é um livro futurista. Nós estamos vivendo exatamente na fase de Laodiceia, né? E o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja. Então quando você lê o Apocalipse no capítulo 13, no versículo de número 2, diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então o que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte: o leopardo é uma representação do império grego. Os seus pés como de urso, representação do império medo-persa. E a sua boca como de leão, é uma representação do império babilônico. Ou seja, o governo da besta, ele é o aglutinamento desses quatro impérios no fim dos tempos, nos últimos dias. Então quando nós olhamos aquela estátua lá de Nova York, me parece que tem todas essas características aí, né? Leopardo, urso e leão. O que nós podemos entender? Nós podemos entender o seguinte: aquilo ali não é o cumprimento literal desta profecia aqui. É um prenúncio apenas. É um prenúncio. O sistema está dizendo o seguinte: vai vir um governo com as características do império do leopardo, que é o império grego, com as características do império do urso, que é o Medo-Persa, do império do leão, que é o império babilônico, e o último império será o império romano restaurado. Agora, a imagem da besta, muita gente está achando que aquele monumento lá de Nova York, lá da ONU, ele é a imagem da besta. Ali não é a imagem da besta, ali é apenas uma estátua que eles fizeram lá com essas características aqui. Então o sistema está alardeando, o sistema está escancarado, dizendo: é isso aí que vai acontecer lá na frente. Vai vir um sistema de um governo único acoplado com todos esses impérios aqui. O império do leopardo, que é o império do grego, o urso, que é o império medo-persa, o leão, e é um aglutinamento dos quatro impérios. É só você estudar ali Daniel 7 que vai estar encaixado aqui, porque o livro de Daniel, ele é o dicionário do livro do Apocalipse. Agora, a imagem da besta, quem é a besta? A besta vai ser um homem que vai ser usado por Satanás, né? Da mesma forma que Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós durante 3 anos e meio. A besta é um homem. Satanás, ele vai entrar nesse homem e ele vai governar o mundo por 7 anos. Então quando a Bíblia fala da imagem da besta, não é aquela imagem lá de Nova York, não é aquela imagem. A imagem da besta vai ser a imagem do próprio anticristo, do líder mundial. Da mesma forma que você chega lá, por exemplo, na Coreia do Norte, e você tem que se ajoelhar lá e adorar aquele líder lá, aquele coreano lá, vai acontecer na grande tribulação. As pessoas vão ter que se ajoelhar diante da imagem do governo mundial. Ou seja, vai ser colocado as imagens deste governo, a estátua dele, vai ser colocada em todo o mundo. E essas estátuas vão falar através do quê? Da tecnologia robótica. Através da ciência robótica, essas imagens vão falar. Então o que esse governo falar na sua sede, que vai ser lá em Jerusalém, vai ser transmitido nas suas imagens em todo mundo. Mas isso não quer dizer que é aquela imagem lá de Nova York. Aquela imagem de Nova York lá, ela está dizendo o que vai acontecer. Aquilo é um prenúncio. É um prenúncio. O governo do anticristo, da mesma forma que aquela imagem lá, ela tem
coisas lá que representam o leopardo, o urso e o leão, a mesma coisa vai acontecer. A besta do Apocalipse, o anticristo, é um aglutinamento dos 4 impérios mundiais. É o aglutinamento do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego e do Império Romano restaurado nos últimos dias. Então, eu tenho visto aí vários vídeos aí na internet, então eu queria trazer minha opinião sobre isso. Então eu vejo dessa forma aqui. Por que eu vejo dessa forma? Eu vejo que é um prenúncio do que está para vir. Não é o cumprimento literal da profecia. Por quê? Porque nós não estamos no Apocalipse 13. Nós estamos no Apocalipse na fase de Laodiceia, ou seja, a última fase da igreja na terra, e o próximo evento na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja, que acontece no capítulo 4 do Apocalipse. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, para continuar esse áudio, eu creio, como pré-tribulacionista, eu creio e estou aguardando a bendita esperança. A bendita esperança da noiva é o arrebatamento da igreja. É o maravilhoso consolo da noiva. Então, nós não estamos esperando o anticristo, nós não estamos esperando a grande tribulação, nós estamos esperando o Senhor manifestar nas nuvens do céu para nos arrebatar. Então nós não deveríamos de ficar preocupados com o anticristo não. Por quê? Porque eu não estou esperando o anticristo. Isso aí é papel para os pós-tribulacionistas, para os meso-tribulacionistas. Um pré-tribulacionista não deveria estar preocupado com o anticristo não. Por quê? Porque nós não vamos nem conhecer o anticristo. Para nós conhecer o anticristo, nós temos que ficar aqui. Eu gosto do Saulo Stan, ele estava falando numa pregação, ele dizendo que uma jovem falou para ele que queria ficar aqui porque ela queria saber que era o anticristo. Ela queria conhecer o anticristo. Aí o Saulo Stan disse para ela, mas não é melhor você perguntar lá no céu? É muito melhor nós sermos arrebatados e perguntar para Jesus lá no céu quem é o anticristo do que nós ficar aqui para conhecer ele. Então eu acho que esse negócio de ficar preocupado com o anticristo, isso aí é pura bobagem, isso é pura especulação. É uma escatologia especulativa, né? É uma escatologia de jornal. Isso aconteceu no 11 de setembro de 2001, com a queda das Torres Gêmeas. Muita gente disse que era o cumprimento de Daniel 8. E nós sabemos que não é verdade. Daniel 8 ali é o Império Medo-Persa e o Império Grego, né? Muitos disseram que o bode ali era Bin Laden por causa daquela barba, né? E o carneiro ali era os Estados Unidos que foi atacado, né? Mas não tem nada a ver, é uma interpretação forçada. Então é melhor nós deixarmos a escatologia bíblica, a hermenêutica bíblica, aliás, se interpretar. A Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia. Então, nós estamos vivendo exatamente no Apocalipse, capítulo de número 3, na fase de Laodiceia. Nós não podemos associar um evento que está acontecendo na ONU com o Apocalipse 13 e falar que é literal. Não é literal. Os irmãos estão entendendo? Não é o cumprimento literal. É um prenúncio. É um prenúncio do que vai vir. Os senhores do mundo, eles estão mostrando. É isso aí, ó. É isso aí. O Apocalipse mesmo fala assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vai vir um governo único após o arrebatamento, vai vir um governo com as características do Império Medo-Persa, do Império Romano, do Império Grego e do Império Babilônico. É justamente o que eles fizeram lá com aquela imagem lá, que eles colocaram lá em Nova York, a sede da Organização das Nações Unidas. Qual que é o objetivo das Nações Unidas? A Organização das Nações Unidas, a ONU. Estabelecer um governo mundial. Então a gente também não pode desprezar aquilo que está acontecendo lá não, porque aquilo é um prenúncio. Aquilo lá é um tipo do que vai acontecer. Agora não podemos chegar a ponto de desprezar totalmente aquilo lá, porque não é. Deus está advertindo a igreja. Essa igreja de Laodiceia, ela tem que acordar. Ela tem que abrir os olhos, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. A qualquer momento a igreja vai ser tomada. O arrebatamento é iminente, ele pode acontecer agora. Nesse exato momento aqui pode acontecer o arrebatamento.
E o que vai vir depois do arrebatamento? Um governo mundial, com as características dos 4 impérios mundiais. O último império é o Império Romano restaurado, e o anticristo vem desse império. Então aquilo não é mera coincidência, aquela imagem ali com aquela simbologia ali não é mera coincidência não. Eles estão dizendo, é isso aí que vai acontecer. Os senhores do mundo estão dizendo, mas os pastores não acreditam. Muitos crentes não acreditam. Então vamos ficar atentos, vamos ficar de olho. Porque Jesus Cristo está voltando. A qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento nós vamos deixar isso aqui. Nós vamos romper a força da gravidade e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe os irmãos.